Excelente, Ricardo. Muito obrigado pela gentileza. Agradeço ao Instituto Parajás pelo convite, né, principalmente na pessoa do Renan. É um evento fantástico. Tivemos debates entre ontem e hoje fabulosos. A última palestra realmente foi um divisor de água para nós entendermos a mecânica da nossa cultura latino-americana. E hoje, como foi dito pelo Ricardo, vamos conversar um pouquinho sobre sexualidades dissidentes contemporâneas entre culturas e representações. Agradeço imensamente a presença do público do Instituto Parajás e do webinário que nos acompanha pelo YouTube, e a meta é que a atividade seja prazerosa para todos nós. Bem, pessoal, o ponto-chave da nossa reflexão é tentar compreender um pouquinho sobre os significados das sexualidades dissidentes, como nós podemos compreendê-la hoje no mundo contemporâneo, e perpassando, obviamente, pela questão do machismo, pela questão da heterocis normatividade e, obviamente, pelas simbologias, pelos significados e pelas representações desse universo na nossa dinâmica. Para a nossa fala de hoje, nós estamos entendendo as representações, o campo das representações dentro do universo da cultura e da história cultural. Isso significa dizer que nós vamos pensar dentro do universo das mentalidades, mas observando a dinâmica da realidade que está posta. O que é importante para nós dentro desse universo? Para nós historiadores, tem dois grandes intelectuais que são divisores de água nesse debate. Um é o Roger Chartier, que discute a questão do universo das representações meio que por elas mesmas, em linhas gerais, estou sendo bem sucinto. E o Robert Darnton, que dá conta da questão da representatividade mais alicerçada nos vieses da cultura e da vida vivenciada, experimentada. Muito do que eu vou observar dialoga com o pensamento de Darnton. Bem, pessoal, o que são sexualidades dissidentes? Por que é importante nós compreendermos isso? É porque, olhando para a mecânica da história e da vida em coletividade, o universo da vida heteronormativa ela sempre se fez muito presente, principalmente no mundo ocidental, estabelecendo normas de condutas, comportamentos, compreensões da realidade. Esse universo heteronormativo, ele conseguiu, de alguma maneira, não expurgar, mas conseguiu estabelecer um universo sobremaneira de domínio, posse, controle e compreensões simbólicas do que é a sexualidade, do que é a orientação sexual, a partir desses padrões de comportamento. Então, toda aquela dinâmica que estava ligada a orientações, identidades e sexualidades diversas e plurais, elas foram de alguma maneira marginalizadas com o passar do tempo. Nós percebemos isso principalmente a partir da Idade Média e essa dinâmica se faz presente até hoje. Entender as sexualidades dissidentes exige compreender primeiro o campo simbólico da heterocis normatividade. O que é isso? O que isso significa dizer? É que há padrões de comportamento que foram definidos e que qualquer coisa diferente, principalmente o oposto daquilo, passou a ser marginalizado, perseguido, criminalizado, tornando então objeto de ódio. Ódio esse que nós vemos perpetrado por meio do discurso da homofobia. A imagem aqui ao lado, como vocês podem perceber, ela dialoga diretamente com essa mecânica de padrões. Entenda. Infelizmente, as mídias sociais são um espaço muito frutífero para a multiplicação de fake news, desinformações e tudo mais. O problema, e nunca foi, ser hétero ou não ser hétero. O problema nunca foi ser ou não ser cis. A questão é quando você impõe o comportamento hétero-cis de forma normatizada como um único valor a ser observado. E aí nós olhamos para a imagem. Nós vemos aqui literalmente uma imagem de propaganda, né, ao estilo família feliz tomando café da manhã, de propaganda de margarina. Como eu disse anteriormente, o problema não é a família tentando se organizar e se orquestrar, tendo em vista o que é importante para elas dentro desses valores.
A questão é quando esse tipo de imagem, esse tipo de representação da sociedade é colocado como o único viés possível. Se você observar essa imagem atentamente, você vê ali vários elementos que estão postos. Por exemplo, observe que a mulher está olhando para o homem. E que por isso ela cria um elo de conexão com ele, vendendo a imagem de uma família super funcional. Mas o homem não está olhando para ela de volta. Ele é o objeto da admiração dela, mas ele está olhando para o café. A dinâmica religiosa ela se faz presente. Você pensa que o foco de luz estourada se dá por causa da manhã. Não exatamente. Tem uma presença aí divina, meio alicerçando tudo e usando a mulher como ponto de partida, que é uma imagem de uma luz estourada atrás dela. Esse tipo de representação de família feliz, ele não é exatamente o foco da nossa análise, mas a pergunta é por que nós temos que nos limitar a um único padrão de família e por que tem que ter esse padrão. Esse padrão, pessoal, ele muitas vezes se torna um desafio para os próprios casais héteros, para as próprias constituições de família, digamos assim, tradicionais. Em que medida? Ele cria um papel prescrito para homens, mulheres e crianças. Então, se você olhar para essa imagem, ela já nos remete sobre o lugar social dos homens. E nós encontramos, e existe toda uma área da psicanálise que dá conta dos estudos e reflexões sobre a maneira como a heterossexualidade ela cria uma pressão muito forte contra os homens, inclusive contra os homens héteros. A ideia, por exemplo, de que ele tem que ser o provedor, que se a família não tiver sucesso, se ele não for para a Disney todo ano, a culpa é dele, ele é fracassado, criando uma expectativa, uma ansiedade, uma frustração que vão para além do que a saúde permite. O lugar social do homem aí está posto dentro de uma dinâmica na qual ele tem que garantir os bens materiais para a sustentação da família, como se ele se obrigasse da ideia de que se a mulher trabalhar ele é um fracassado. Isso também é ruim para a constituição da família. Há também o papel prescrito para as mulheres, levando em consideração, e o debate está bem efervescente hoje, de novo, e é importante ser debatido, exatamente sobre as sobrecargas que as mulheres têm. Então é muito interessante como a imagem mostra uma mulher muito bem vestida, arrumada, sorridente, maquiada de manhã, quando na verdade, na maioria dos lares brasileiros, é ela que tem que acordar mais cedo, ela que tem que fazer o café da manhã, ela que tem que arrumar as crianças, é ela que tem que garantir que o marido consiga se alimentar para sair. Tem até um episódio dos Simpsons que a Lisa descobre que o Homer não consegue se vestir sozinho, a Marge simplesmente faz toda a mecânica do lar funcionar. Essa sobrecarga é muito grande e por isso ela gera uma estafa dentro da própria dinâmica do relacionamento, porque há uma meta a ser alcançada, alcançar o ideário da família feliz. A cada dia que passa no Instagram aumenta o número de mulheres que dizem que com a vinda da gravidez começou um processo de ansiedade e frustração muito grande, porque ela não conseguia se sentir aquela garota propaganda das mulheres grávidas, onde gravidez é resultado somente de felicidade durante todo o processo de gestação, porque na verdade não é. Tem a dor, tem o incômodo, tem os exames médicos, tem a ansiedade em relação à saúde do bebê, tem os gastos financeiros que não são poucos e a própria necessidade do suporte que a mulher precisa receber, levando em consideração as grandes mudanças que ela sente no corpo. Esse ideário de família feliz, ele também afeta as crianças. Então você tem aí um universo de expectativas sobre a criança que é extremamente violento, levando em consideração que ela tem que ser aquela criança feliz o tempo todo, ela tem que ser aquela criança que tem os objetos ao redor dela. E agora a moda é você simplesmente colocar um telefone na frente da criança e meio que a ignora. E todas as necessidades delas em relação ao universo do crescimento cognitivo, em relação à construção da psique, em relação às próprias questões de identidade, elas são completamente deixadas de lado. A família tem dificuldade de dar conta desse novo universo,
atual repleto de exigências. Essas são as cobranças da sociedade hetero-cis normativa que nós precisamos entender e questionar. Nesse universo hetero-cis normativo, existem algumas simbologias e significados que recaem sobre o homem que merecem a nossa atenção. Observem por um segundo essa imagem. A imagem é de um modelo. Eu escolhi aleatoriamente na internet, a meta era apenas nós entendermos esse padrão físico e comportamental. E a primeira coisa que a cultura, digamos assim, hetero-cis normativa estabelece para nós, e especificamente para os homens, principalmente héteros, mas não somente, é que há um padrão estético ao ser alcançado. Então, se o homem está acima do peso, ele não é um homem de verdade. Se ele não tem a barriga tanquinho, ele não é um homem de verdade. Pessoal, não sei como é a experiência de vocês nas universidades, nos cursos, nos trabalhos de vocês, mas uma coisa que eu tenho percebido, dialogando diretamente com os professores e professoras do ensino médio, no Prof. História, é que há cada vez mais uma presença massiva de rapazes que são héteros, mas que não gostam de futebol, têm preferência por outros esportes ou não gostam de esportes, e eles são amplamente massacrados. Pelo simples fato dele não gostar de um determinado tipo de esporte, ele já é taxado de não ser hétero e começam as ofensas, o bullying, por aí vai. É uma exigência muito brutal, porque estabelece um sentido de padrão extremamente limitado. Então, ser hétero não é o suficiente. Tem que ser hétero dentro de um padrão criado coletivamente para definir um comportamento, que muitas vezes não é mantido. Observe que no modelo em questão nós temos aqui um corpo sem pelos ou marcas. Assistindo um programa de televisão da MTV, que hoje não existe mais, isso já faz alguns anos, é claro, a participação de jovens no programa falando sobre relacionamento, uma garota disse, e a maioria delas concordaram na sequência. Elas exigem namorar um rapaz magro, jovem, atlético, como esse modelo, sem pelos. E aí o repórter, né, a pessoa que organizava o programa, ela disse, então ele tem que se raspar. Nossa, as garotas ficaram exaltadas. Não, tem que nascer sem pelos. Olha a exigência do padrão, tem que nascer sem pelo. Se ele tiver que raspar o pelo, já não é considerado dentro de um certo padrão, digamos assim, entre aspas, de consumo. Esse tipo de estética, ela é recente e ela demanda um significado sobre como entender o que é o corpo masculino na contemporaneidade dentro desse universo hetero-cis normativo. E aí retoma-se aquilo que está vinculado tradicionalmente ao universo masculino, que é o mito da virilidade eterna, né? A ideia de que o homem tem que ser sempre forte, ele sempre tem que representar o vigor físico, ele sempre tem que ter a testosterona lá em cima, exatamente para que ele consiga cumprir todas as suas obrigações. Ele tem que acordar de manhã, tomar um café com raiva, e esses padrões exaltados têm a ver com isso. O jeito hétero de comer, o jeito hétero de andar, o jeito hétero de se vestir, o jeito hétero de gesticular. Que tudo está diretamente vinculado à força física e ao ideário de virilidade. Vale a pena, pessoal, fazer um levantamento de dados estatísticos sobre como os homens lidam com a impotência sexual, porque a dinâmica da virilidade, quando ela é exclusivamente atrelada aos órgãos sexuais, por consequência, cria uma impressão de que quando o homem não é mais o procriador, ele automaticamente deixa de ser homem. Não há nenhuma pesquisa séria na medicina que comprove isso, então nós precisamos refletir bastante sobre esse significado. Nesse universo idealizado de homens, surge aí a ideia do pai de família e, como eu já falei anteriormente, do provedor. Pesquisas recentes têm provado que no universo masculino, e em primeiro lugar, antes da pesquisa, as redes sociais, não é um grupo pequeno de rapazes principalmente, mas de homens mais rapazes, ou seja, com menos de 30 anos, que estão dizendo que homem que é homem não se higieniza depois de usar o banheiro.
Dos dados que eu levantei e abordo nas minhas pesquisas, esse de fato me chama a atenção. A higiene masculina como um problema. Nós todos precisamos ficar atento a um problema que é de saúde pública agora. A maioria das doenças cancerígenas que tem ceifado a vida dos homens não é câncer no cérebro, não é câncer no intestino. É câncer nos órgãos genitais por falta de má higiene. Vocês estavam cientes dessa informação? Ou seja, os homens estão começando a ter dúvidas da masculinidade deles pelo simples fato dele ter que se higienizar nas partes íntimas. Esse dado, pessoal, ele não é exatamente recente, mas ele está sendo publicizado cada vez mais e os médicos estão chamando a atenção para a necessidade de uma boa higiene que garanta saúde e que por isso é fundamental. Quando nós adentramos nas simbologias e significados de ser mulher na heterossexualidade, observe que o universo muda bastante. Os homens aqui, dentro desse universo normativo, estão diretamente vinculados a corpos desnudados, belos, fortes, ao estilo grego, tradicional. Mas quando você olha para os padrões prescritos contra as mulheres, nós temos aí uma reviravolta. Nós somos levados para os anos 50, dentro do universo do mito da beleza natural das mulheres. Os homens querem as mulheres belas e cheirosas, mas eles não querem elas maquiadas. Vocês já localizaram o número de pessoas, de homens que dizem que eles não querem as mulheres maquiadas. Ele quer ela bela, cheirosa, muito bem vestida, mas não quer maquiagem porque é uma beleza artificial. Então a mulher não pode mais se maquiar, ela tem que nascer bela, cumprindo esses padrões estabelecidos no imaginário dos homens. E que ela tem que ser bela para quê? Ela tem que ser bela para a família, e aí ela se torna serviçal da família. Por isso que no ideário criado sobre o que é ser mulher, dentro da cultura do padrão hetero-cis normativo, a mulher é sempre conectada à ideia de mãe. De uma maneira tão intensa que o dia da mulher e o dia das mães se misturam na propaganda, fazendo sempre parecer que mãe e mulher são sinônimo, resultando na compreensão de que o sonho de toda mulher é ser mãe. Será, nossos caros ouvintes do Instituto Parajás, que toda mulher sonha em ser mãe? Nós podemos afirmar isso? Então você coloca uma mulher tendo as obrigações de cuidar do quintal da casa, de cuidar do lado de dentro, cuidar do cachorro, cuidar das crianças, ela tem que estar sempre bonita, ela tem que cozinhar sempre uma coisa diferente, ela não pode reclamar dos preços, ela não pode desejar trabalhar, ela não pode ficar frustrada e, por fim, ela tem que estar a serviço do homem. Me lembrei agora de um filme chamado Le Placard, O Armário, que é um filme com Gerard Depardieu. E nesse filme, o ator, né, o Gerard Depardieu, quando ele chega em casa, ele chega muito aborrecido, ele é casado com a mulher, e ele se senta e já faz assim com a mão. E todos nós, espectadores, ficamos tentando entender o que é esse gesto. Até que vem a mulher com o copo do uísque e encaixa o copo na mão dele. Ou seja, é a mulher a serviço do homem. Como se as expectativas que ela deveria criar em torno da casa é para cuidar dos outros. Muitas vezes negligenciando a própria saúde e a saúde mental dela mesma. Estatísticas têm provado, pessoal, que a violência sexual perpetrada contra mulheres ocorre no ambiente doméstico. Mais de 80% dos casos de violência sexual perpetrado contra mulheres ocorreu no ambiente doméstico. Ou seja, ou foi pelo pai, ou foi pelo marido, ou foi por um irmão, por um primo, ou foi por um padrasto. E isso é bem peculiar e bem problemático, né? Exatamente porque ela geralmente está dependendo desse homem. Muitas vezes é o padrasto, é o pai, é um tio. A família tende a não querer acreditar nela e o ideário da heterocis normatividade sempre associa o fato de que se a mulher é violentada, ela sofre a violência porque ela estava vestindo uma mini saia, né? Tem todo esse imaginário. E a minha pergunta que eu faço sempre em sala de aula é se nós devemos imaginar as mulheres ao acordarem de manhã colocando mini saia para arrumar a casa, para estudar para uma prova, para lavar roupa,
Então não é a minissaia. A minissaia não é aí o objeto de crítica. O objeto de crítica, o criminoso é o agressor. E esse discurso heterocis normativo, ele adora combater o feminismo. Por quê? Porque o feminismo, ele não obriga a mulher absolutamente a nada. Eu aprendi com as intelectuais, com as historiadoras, com as psicólogas, que o feminismo liberta as mulheres para elas poderem ser quem elas acreditam que devem ser. E fugir, né, se blindar, se proteger, denunciar a violência sexual. Então, para esse tipo de padrão de comportamento, o perigo para a heterocis normatividade é a mulher disruptiva. É a mulher que quebra o padrão, é a mulher que quebra as condutas que são veiculadas contra ela, contra a vontade dela, cesseando a liberdade dela. Ora, pessoal, então, dentro dessa mecânica, como a cultura heterocis normativa estabelece sentidos, significados, simbologias ao ser jovem? Eu queria chamar a atenção para o destaque dessa imagem. Você vê o que essa criança está fazendo? Ela está andando em cima de uma varanda de um prédio sem nenhuma segurança, completamente abandonada e desassistida, a não ser o fotógrafo, que por algum motivo viu aí uma estética muito mais do que um perigo. Ora, pessoal, essa imagem ela remete muito sobre como as crianças se sentem no ambiente doméstico. Infelizmente, na história da humanidade, não ficou claro para os familiares, no caso os adultos, que a casa ela precisa ser o ambiente do acolhimento. Tem um grande debate aí sobre qual é o papel da escola. Bem, quem medica é o médico, quem advoga é o advogado. Então, não dá para não entender que quem educa é o educador. Logo, família deveria ser acolhimento. Família deveria ensinar valores. Mas quando esse acolhimento não ocorre, essa criança precisa ser assistida por alguém de alguma forma em algum lugar. E aí entra o papel da escola sobre aquilo que a família não conseguiu se desenvolver. Estudos na área de pós-modernidade nos ajudam a entender essa quebra da instituição família, a quebra da instituição igreja, a quebra da instituição Estado e a própria quebra da instituição escola, que hoje nós tentamos nos reerguer, levando em consideração os novos papéis da escola. Ora, pessoal, sobre o universo das crianças, a heterocis normatividade ela cria também um sistema de valores. A criança não é exatamente mais o filho. Eu tenho alunos do mestrado e no doutorado que são professores e eles dizem que os pais não se referem aos filhos como filhos, eles se referem aos filhos como herdeiros. Me pareceu um tanto quanto peculiar esse comportamento, porque não era exatamente algo que eu imaginava que ocorresse com frequência. Então, eu não vejo aquela criança como parte do nosso pequeno grupo familiar. Não é um ambiente de acolhimento, é a futura pessoa que vai assumir encargos e obrigações e bens e posses. Nesse universo se cria uma idealização sobre o que é ser criança e uma idealização dos filhos, que devem atingir as expectativas e os planos que de alguma forma os pais não conseguiram alcançar. Então recai ali uma cobrança muito grande. Uma cobrança quase como um tormento psicológico. O pai obriga o filho a gostar de futebol, o pai obriga o filho a gostar de um determinado time, o pai obriga o filho a se comportar de uma determinada maneira. Então, cria-se um universo de pressão tão insistente que a criança, ela, como foi dito pelo intelectual, vive na borda da falésia. Ela está sempre na borda do precipício. Ela está sempre correndo perigo, porque o tempo todo ela é pressionada para cumprir uma meta mental estabelecida pelos pais, pelos genitores, pelos cuidadores, abandonando todo o processo de construção que aquela criança deveria naturalizadamente passar. E aí quem é o inimigo para esse processo heterocis normativo? A desobediência juvenil. Ou seja, é quando a criança começa a descobrir quem ela é. E nós não estamos falando ainda de sexualidade, nós estamos falando da criança gostar de arte, da criança gostar de vôlei, da criança gostar de pintura, ela gosta de música.
Então tudo se torna objeto de proibição, de agressões e de violências diretas ou indiretas. É quando finalmente a sexualidade aparece como um problema. Então, o tempo todo, a mecânica da sexualidade, da identidade, da orientação são ali bombardeados, são ali jogados. Tem muito processo de agressividade. E a consequência disso é que a criança, isolada e sozinha, ela começa a sentir medo e culpa. Ela não entende o que está acontecendo com ela, os padrões estabelecidos e empurrados contra elas não afloram dentro dela, e aí qual é a consequência? Ela aprendeu algo importante. Lembra, os pais adoram dizer isso aos filhos: eu sou seu amigo. Aí o filho acredita, então ele conta uma coisa do fundo da alma dele, e quando ele conta, o que acontece? Os pais gritam, reclamam, debocham, agridem. Então a criança aprende uma lição naquela hora: nunca mais eu conto a verdade. Então agora ela só vai contar o que você quer ouvir. Lembra? Quando ela acreditou que o processo de confiança existia, ela foi traída. Então agora ela vai se prender dentro do universo do silêncio, do medo e da culpa. Existem estudos e atendimentos na área da psicologia que mostram como isso danifica a criança de uma maneira que quebra a alma dela ao meio. E uma das consequências disso é o suicídio. Ora, pessoal, a família ela perpetra essas violências simbólicas diariamente. Então, quando nós falamos da dinâmica das sexualidades dissidentes, os alvos aparecem. A pergunta que não quer calar é: por que as mulheres trans incomodam tanto? Essa imagem, pessoal, eu pesquisei aleatoriamente na internet, mas é uma mulher trans, youtuber, e inclusive ela é uma das mulheres que tem o maior número de seguidores. Então vejam como ela é bonita, ela é atraente, ela é cativante na imagem, né? Estamos pegando aqui um momento muito recortado. E que, obviamente, ela está ali dentro de um viés totalmente repleto de fetiches e significados. Por que as mulheres trans incomodam? Primeiro, porque para os homens, as mulheres trans causam sensações, desejos e fetiches. O problema é que, nesse universo hetero-cis normativo, a mulher trans tem um papel, que geralmente está vinculado a fetiches e sexo. Mas quando essa mulher é empoderada no sentido de que não só ela sabe quem ela é, ela trabalha, ela estuda, ela tem mestrado, ela tem doutorado, ela tem uma rede de sociabilidades, ela pratica a sororidade, isso incomoda. Porque ela sai do universo, e eu vou falar no bom português, ela sai do lugar que é o quarto do motel, que muitas vezes homens vão ali escondidos, e ela vai para a rua como cidadã que é e merece ser tratada dessa maneira. Então, esse lugar social que foi empurrado contra as mulheres trans, ele foi rompido por elas. Mas como não há aceitação, levando em consideração que você quer encontrá-la na calada da noite, no meio da rua, mas não quer encontrá-la no supermercado, na padaria ou no fórum, a consequência é que isso causa uma espécie de mal-estar. Bem, o problema é para quem sente o mal-estar, né? Viver e deixar viver é a regra. É incrível como nas redes sociais se cria uma imagem de que o universo das mulheres trans gira em torno apenas do banheiro. Bem, pessoal, sobre o banheiro, o que é preciso entender? Há pesquisas na área médica que provam como as mulheres trans sofrem problemas de infecção urinária por causa do medo de ir ao banheiro. Porque ela sabe que há uma grande probabilidade dela ser agredida verbalmente, fisicamente. E há registro de mulheres que foram espancadas. E que por isso é um dano psicológico e um dano físico. Para além do banheiro, que é uma luta constante das mulheres trans, há um universo necessário a ser compreendido. Ela não tem que cumprir esse papel fetichizado pelos homens. Ela vai viver a vida dela de acordo com o ideário de cidadania e república que nós temos, criadas pelos gregos e existente até hoje. A maior conquista na história recente da história das mulheres trans, das pessoas trans, na verdade, é o nome social.
Por quê, pessoal? Porque causa constrangimento. Será que nós não conseguimos entender que é normal você se incomodar quando alguém não te chama pelo nome correto? Mas quando é uma pessoa trans, nós temos que entender também que é extremamente constrangedor ela não ser chamada pelo nome correto, um nome que está diretamente vinculado à identidade dela. Essa conquista ela é necessária e que a mecânica do poder instituído se realoque, se reorganize, levando em consideração a tentativa de atender direitos. Essa lógica ela precisa ser estabelecida. Bem, saindo da zona do fetiche indiretamente, entramos para os corpos disruptivos. Então existe aí um padrão de beleza, de magreza, de estética, de cheiro, né, de comportamento que nós gostamos de atrelar a homens e mulheres. Os corpos disruptivos quebram com esse paradigma. Então aparece, principalmente dentro da cultura LGBT, os homens grandes, pesados, gordos e peludos. O que eu tenho recebido de colegas, amigos, de professores, enfim, da mecânica da realidade vivida, é que um número cada vez mais de homens que se assumem como héteros, casados, com filhos, procurando homens nesse novo universo de corpos disruptivos, que não é exatamente novo, a cultura beer, a cultura dos ursos, ela existe desde os anos 60 pelo menos, tem aumentado. Ou seja, são homens que procuram homens que também têm esse padrão rústico, tradicional de virilidade, mas que não deixam de sofrer por causa dos padrões estéticos e do culto ao corpo do tempo presente, a homogordofobia. Eu não cheguei a procurar exatamente esse conceito, eu simplesmente montando me veio à mente, então não sei se já está padronizado em algum registro de artigo essa terminologia, mas eu vou tratá-la dessa maneira. A homogordofobia diz respeito ao fato de que os homens gays eles sofrem dois preconceitos, a homofobia e sofrem a gordofobia, ou seja, eles estão fora desses padrões estéticos, na mesma medida em que estão nos padrões de fetiche, né? Lembra do estereótipo do Papai Noel? Tem a ver um pouco com isso. Há um universo de exigências masculinas que é brutal, então os homens têm que ser musculosos, muito fortes ou extremamente magros, mas eles não podem ser gordos. Há uma cobrança entre os próprios homens, assim como dentro do universo da sexualidade. A consequência é que os homens estão se encaminhando cada vez mais para as academias. E aí surge uma nova tendência, que não é exatamente nova, na verdade, é nova porque está sendo publicizada agora, que é a forma como os homens, héteros ou não, héteros ou gays, usam os banheiros das academias, os banheiros masculinos de modo geral. Existe todo um universo de fetiche e sociabilidade que está ali inserido. Qual é a consequência disso, pessoal? Nós estamos falando de homens que muitas vezes não assumiram a sua sexualidade ou fazem de conta que não tem nada a assumir. O problema é que muitas vezes as suas esposas não sabem dessa sexualidade. E por isso cria-se um universo de tensão bastante amplo, mas que geralmente quem é vitimado por essa postura e por essa decisão são os homoafetivos. Pessoal, das identidades e orientações que eu quero abordar hoje, nenhuma delas, a meu ver, e talvez vocês possam considerar outras questões no nosso YouTube que eu não esteja enxergando, mas nenhuma sofre mais violência do que as mulheres lésbicas no nosso país. Primeiro porque há um universo de fetiche masculino, né? Dentro da cultura da heterocisnormatividade, cria-se esse espectro de que as mulheres se beijando juntas e se abraçando e tendo relações sexuais juntas existe para satisfazer o desejo dos homens. Ou seja, tira-se das mulheres a própria condição do amor, das sensibilidades, da sexualidade delas. Em segundo lugar, uma perseguição dos corpos femininos, sendo mulheres héteras ou mulheres lésbicas, elas são perseguidas porque são fetichizadas. Pessoal, porque tradicionalmente eu aprendi isso com as minhas alunas, porque tradicionalmente quando uma mulher anda na rua e um homem a importuna, ela abaixa a cabeça e fica quieta.
Isso ocorre porque ela sabe que, a depender do que ela responder, ela vai ser agredida de alguma maneira. Então, quando a mulher está andando na rua e um homem grita alguma palavra achando que isso vai ser romântico, gritando, se ela responder dizendo que não está interessada, esse não que ele vai ouvir vai mexer com o ego frágil dele. E a consequência disso é a violência. Então ocorre uma perseguição muito preponderante, muito criminosa contra elas e contra os corpos. Principalmente no fato de que, ao ser descoberta que ela é uma mulher lésbica, que ela é uma adolescente lésbica, começa a vir a tal da violência sexual por correção, que é a desculpa que os homens dão para estuprarem as mulheres por serem lésbicas, alegando que vão torná-las mulheres de verdade. Isso é criminoso, nós temos muitos registros sobre isso. Há delegacias especializadas e é sempre importante ter ciência disso. A violência perpetrada contra mulheres, ela ocorre no âmbito familiar. Muitas vezes ela é brutalmente estuprada dentro de casa por primos, por padrastos, por pais, que decidem se a mulher lésbica vai ou não ser lésbica e como ela vai ter a primeira relação verdadeira dela por meio desse estupro. As mulheres lésbicas sofrem bullying na escola, levando em consideração que elas são muitas vezes agredidas pelo abandono da escola, pelo abandono de professores e professoras, e se torna ali vítima, seja pelos comentários, pelas agressões, pela violência verbal, seja pela violência psicológica perpetrada por jovens e adultos no ambiente escolar. Não vai ser diferente em relação à rua. E é na rua que muitas vezes ocorre o feminicídio, levando em consideração que elas... É muito interessante isso, pessoal. Eu sempre penso nisso quando eu falo de relações relações afetivas. O homem hétero, ele pode sentar num banco de praça e uma garota pode sentar no colo dele e namorar. Tá tudo certo, ninguém questiona. Mas quando duas mulheres estão namorando, numa cena linda dessa, como nós estamos vendo, elas são xingadas, são apedrejadas, são ameaçadas. Então, por que o homem hétero, ele pode colocar a mão dentro da roupa da mulher e quando as pessoas veem tá tudo certo, e duas mulheres, quando se beijam, causam um alvoroço gigantesco sobre pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a vida pessoal delas? Temos aí um problema de ordem psicológico, né? Porque isso aí diz muito sobre você, o agressor. Ora, pessoal, as lésbicas estão nos chamando muito a atenção dos problemas que elas estão encontrando sobre violência, assédio moral e assédio sexual no trabalho. Então, o tempo todo elas são hostilizadas, agredidas, elas são maltratadas, elas sofrem assédio moral e sexual por causa da orientação. E isso gera uma série de problemas, porque a meta é fazer com que, de alguma forma, ela se esconda, ela fique ali invisível, ela de alguma maneira fique ali tolhida. A fronteira que nós estamos encontrando no século XXI, que se tornou objeto de grande debate, principalmente dentro do debate jurídico, sempre pensando na questão dos bens, é exatamente o poliamor. O poliamor, pessoal, ele tem algumas configurações. O formato mais comum de poliamor, ele é no formato de um V. É muitas vezes uma mulher e dois homens, ou geralmente um homem e duas mulheres. Então ele tem esse formato de um V. O poliamor que é considerado perfeito é quando ele é um triângulo, ou seja, todos se relacionam com todos. E o poliamor não diz exatamente respeito a um trisal, que é geralmente a forma mais conhecida. O poliamor, pessoal, ele tem se tornado um objeto interessante dentro das sexualidades dissidentes, exatamente porque as fronteiras da sexualidade, da identidade, da orientação, estipuladas e odiadas pela heterossexualidade, ela se rompe completamente. Porque como é um grupo de pessoas
que eles não têm problemas de experimentar prazeres, sensações e sexualidades, fetiches, eles circundam dentro do universo dos prazeres. Qual é a consequência? Bem, em primeiro lugar, ele propõe um debate muito forte sobre as limitações da monogamia. Não que a monogamia seja um problema, porque ela não é. O problema é que muitos homens e mulheres dizem que querem um relacionamento monogâmico, dizem que querem casar, dizem que querem ter a tal da família de propaganda de margarina, e quando eles se deparam com a realidade do dia a dia, primeiro, eles descobrem que o que eles queriam não era exatamente o que eles queriam. Eles descobrem que muitas vezes o casamento gera limitações que na verdade nem deveria gerar, no sentido de que ali tem duas pessoas que podem construir afetividade juntas, mas elas não fazem isso, elas criam bloqueios e paredes. E que a rotina da dinâmica do relacionamento vai matando o relacionamento e depois começa a matar a família. Porque cria um espaço de ressentimento, cria um espaço de cobrança, as relações ficam extremamente tóxicas. Os parceiros e parceiras disseram que queriam construir uma relação sólida juntos, mas não ficam nessa relação, abrem um relacionamento sem avisar a outra parte. E aí qual é a consequência disso? Se torna um ambiente extremamente hostil de um relacionamento que você queria acreditar que iria dar certo, mas todo o imaginário do dar certo está apenas na sua cabeça. Hegel não escreveu exatamente sobre sexualidade, mas ele disse uma coisa pertinente. A realidade das coisas está na idealidade da razão, ou seja, é real para você aquilo que você elabora no pensamento. Então estamos falando de representações. Então, como você idealizou um sentido de família dentro de padrões muito rígidos, à medida em que esses padrões não se concretizaram, ocorreu um forte processo de frustração, de quebra, de desilusão, e que por isso ele se tornou ali um ambiente de ruína. A mecânica do poliamor, pessoal, ela tem um critério importante a ser considerado. Primeiro, muito diálogo. Muito diálogo. Não são decisões impulsivas. E não é exatamente somente a questão sexual. Tem que ter diálogo porque o tempo todo tem que se falar sobre expectativas e possíveis frustrações. E por isso, os parceiros têm que ser honestos sobre o que eles querem e principalmente sobre o que eles não querem. Em terceiro lugar, eles testam, experimentam o que funcionam e o que não funcionam. E por fim, os diálogos recorrentes no decorrer do processo fazem com que eles pensem fronteiras sobre o que se quer e o que não se quer e como construir isso de uma maneira que ocasione saúde mental para os envolvidos. Respondendo à pergunta que as pessoas adoram fazer por aí, e as crianças, como as crianças interpretam isso? Como sempre interpretaram e aprenderam, de forma natural. Pergunta simples, resposta simples. Então, pessoal, as crianças, elas não nascem preconceituosas. O preconceito, ele é instaurado na cabeça das pessoas. O desafio nesse universo da dinâmica das relações afetivas é você primeiro se perguntar sobre quem é você e o que você procura. Em segundo lugar, você precisa entender que você é 100% e que o outro, ou a outra, ou os outros, eles vão fazer você transbordar. O desafio das relações, e isso não está somente no universo hétero, mas em qualquer sistema de relacionamento afetivo e sexual, o desafio, pessoal, é saber lidar com o outro e as suas diversas dinâmicas. É você conseguir entender e fazer com que o que você quer tenha como ponto de partida você mesmo. As suas limitações, seus desejos, seus caprichos, seus interesses, suas relutâncias, e isso tudo faz parte da condição humana. O que não pode, ou o que deveria se evitar, é você adentrar no universo das relações tóxicas e ali criar casa, e ali ficar ad eterno.
Infelizmente, pessoal, ninguém aparece, né, para você dizendo assim: oi, bom dia, eu sou tóxico, né? Ninguém tem escrito isso. As pessoas que são narcisistas, as pessoas que gostam de relações tóxicas, as pessoas dominadoras, o agressor, o predador, ele vai ser sempre uma pessoa que vai te jogar dentro de um relacionamento, dentro de um ciclo de violência. Uma dica que os psicólogos estão chamando muito a atenção é: quando a pessoa quer apressar o relacionamento, ela te conhece hoje, quer casar amanhã, acenda o sinal de alerta. Isso daí não é normal do ponto de vista de um relacionamento saudável. Não é que não possa acontecer, se acontecer aproveite, mas é um indício de que a pessoa ela não quer deixar tempo para você conhecê-la e perceber as fragilidades e os erros dela. Ela quer que você acredite naquela coisa do supetão, no mito do amor à primeira vista. E aí qual é a consequência? Você não tem um tempo hábil para você perceber as pequenas sutilezas do caráter daquela pessoa. Uma segunda coisa importante são os sinais, ou seja, aqueles pequenos comportamentos invisíveis, mas que são corriqueiros em determinados espaços de tempo, que revelam indiretamente quem é aquela pessoa. E aí esses sinais vão indicando se esse relacionamento é ou não frutífero para você. Mas qual é o problema? É que você aprendeu dentro de uma cultura judaico-cristã, nós brasileiros estamos dentro dessa cultura, que tem que perdoar, que tem que entender, tem que ter caridade, enquanto a pessoa vai passando por cima de você. Seria isso um relacionamento saudável? Diga aí, dentro do nosso chat do YouTube, o que você acha que seria um relacionamento saudável? Ora, pessoal, dentro dessa conjuntura, você precisa se perguntar sobre não só como aquela pessoa te trata, mas como ela trata as outras pessoas. E isso é um indício importante sobre como ela vai te tratar no futuro. Você quer mesmo saber quem é uma pessoa? Na hora que ela disser ou pedir algo, diga não. Se ela respeita você sobre quem você é, ela vai aceitar o teu não. Ela pode até ficar chateada, mas ela vai respeitar. Essa é a questão. Ela vai respeitar o seu não. Agora, se é um relacionamento que vai ser possivelmente conturbado, ela vai fazer de tudo para transformar o teu não em sim, porque ela não aceita ser contrariada. Minha amiga, cuidado. É importante sempre nós nos questionarmos sobre os desarranjos desse tipo de relação, seja no universo LGBT, QIAPN+, ou não. Enfim, pessoal, a dica me parece sempre ser a de Oscar Wilde, né? Amar a si mesmo é o começo de um romance para a vida toda. Então, nós temos que aceitar as nossas orientações, nós temos que aceitar as nossas identidades, nós temos que aceitar os nossos interesses, desejos, caprichos, e somos nós mesmos que vamos decidir quem nós somos, para que diante do mundo nós possamos transbordar com aqueles que de fato merecem a nossa presença. Bem, pessoal, esse é um pouco da nossa conversa sobre as sexualidades dissidentes. Nós estamos aprendendo junto dentro do universo LGBTQIAPN+, sobre como entender a nós mesmos. Não é pouco o número de pesquisadores e pesquisadoras que lidam com a questão do gênero, lidam com a questão do corpo. Há um número muito grande de intelectuais, autores e autoras que abordam essas temáticas. E que é importante você entender e compreender isso dentro da mecânica do presente e do passado. Chega dessa violência diária onde a história da população LGBT é sempre marginalizada e tratada como crime. Nós precisamos nos ver e nos entender dentro de um universo de integração, de sororidade e de respeito mútuo. Muito obrigado, pessoal.